Seja muito bem-vinda à nossa live sobre suplementos específicos para mães de bebê. Eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê e eu ajudo mães de bebê a emagrecer, sem passar fome, sem academia e melhorando a qualidade do leite materno. E hoje, mãe, eu preparei para você, trouxe até alguns suplementos aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre esses suplementos. Separei especificamente 5 suplementos, que são suplementos mais recomendados para a mulher que está ali no pós-parto, com um bebezinho pequenininho, que precisa realmente ter esse suporte em relação ao corpo, à energia, à disposição, ao próprio emagrecimento. Então hoje eu vou falar para vocês sobre esses suplementos. Vai ser uma live assim muito legal, porque muito desses suplementos, muito não, 2 desses suplementos, eu já vou ensinar para vocês, caso vocês até queiram usar já, porque eles entram até, né, a gente chama até de complemento alimentar. Né? E antes disso, eu queria saber de vocês se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está tudo bem com o áudio, com a imagem, tudo certinho, para que vocês não percam absolutamente nada. Lembrando também, gente, que esse quadro é chamado A Hora da Mãe de Bebê, né? E eu já fiz esse quadro algumas outras vezes e retornei novamente. Então, né, a questão, eu também sou uma mãe de bebê e às vezes a gente fica com um tempo muito limitado. E eu falei, não, eu preciso voltar, eu preciso ajudar essas mulheres. Porque eu sei que muitas ficam como, meu Deus, depois do nascimento do bebê, apagadas, muito feliz com o bebê, mas com seu lado mulher extremamente realmente apagado e não sabe o que fazer, não sabe como começar. Por que eu sei disso e como eu sei disso? Como eu falei, eu sou uma mãe de bebê, eu sou nutricionista, já ajudei centenas de outras mães de bebê que estão vivendo a mesma situação que você, o mesmo momento que você, muitas das vezes com bebê recém-nascido, né, com bebezinho de poucos meses e realmente sem esse direcionamento acaba achando que não pode fazer nada nesse momento, até pensa assim, poxa, se eu fizer algo por mim agora, será que não é uma questão de egoísmo? Será que eu estou deixando de cuidar do meu bebê para poder cuidar de mim no momento que essa criança precisa tanto de mim? Né? Então eu sei que surgem esses pensamentos, como eu falei, eu também já passei por isso e outras mães que eu acompanho também. E hoje nessa live eu vou mostrar para vocês que a partir do momento que você cuidar melhor de você. E cuidar melhor, gente, não é fazer mais, não. Porque falar para a mãe de bebê que ela vai ter que fazer qualquer coisa a mais, chegar gera aquela sensação, Carol, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu já tô cansada, eu já tô exausta, eu estou sobrecarregada. Não é não é fazer mais. É ter estratégia ou até mesmo fazer menos. Mas essas estratégias específicas para esse momento, para que você tenha qualidade de vida no seu maternar, para que você aproveite esse momento que é tão importante, que é tão feliz, mas ao mesmo tempo tão desafiador, na verdade? Então, esses suplementos que eu preparei para vocês hoje, que eu trouxe para vocês, eles vão ajudar vocês em relação à queda de cabelo, em relação à energia, e eu tenho certeza que sim, vai ajudar bastante. E, mas, como eu estou voltando, né, a fazer as lives agora, e muitas de vocês não me conhecem, estão chegando aqui no meu perfil agora, eu peço inclusive a vocês, caso vocês conheçam outra mãe de bebê, para vocês encaminharem essa live, meu conteúdo, para que elas também possam vir aqui e ser beneficiadas. Porque eu sei que eu já ajudei várias mães só com esse conteúdo que eu venho trazendo aqui. Então pode compartilhar com essas mães, convidar essas mães de bebê para fazer parte desse momento, que é a hora da mãe de bebê. E eu gosto sempre de falar uma frase, né, que é a frase que eu tenho comigo, que é justamente que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e eles devem conviver juntos e felizes. Cuidar de você não é um egoísmo, não é egoísmo, muito pelo contrário, é cuidar melhor, né? Então, quantas mulheres eu já tive a oportunidade de acompanhar e que me falam, olha, Carol, depois que meu bebê nasceu, eu acabei ficando de lado, eu fiquei apagada, eu não conseguia cuidar muito bem do meu bebê, né? Com isso, eu sentia muito a energia muito baixa, né? Com isso eu não aparecia nas fotos sorrindo, né? Eu me escondia das pessoas, o meu casamento ficou abalado. Então, por isso que eu estou aqui também, por um momento de tanta alegria, que é o nascimento do nosso filho, precisa ser um momento mais aproveitado por nós, né? Mais curtido também, mas realmente que a gente olhe para aquele momento e fale assim, eu estou gostando de viver isso aqui, eu estou aproveitando, eu vou ter registro desses momentos, eu vou aparecer nas fotos sorrindo. E esses suplementos, eles podem, né, não são milagres, porque não existe milagre, mas existe estratégia. Mas eles podem sim contribuir para que vocês aproveitem esse momento de uma maneira mais leve, mais feliz, mais tranquila. Então sejam muito bem-vindas à nossa A Hora da Mãe de Bebê. Então, mãe,
Primeiro, né, eu vejo que muitas mulheres, infelizmente, elas acabam não se cuidando, ou seja, acabam não realizando exames após o nascimento do bebê. E é muito importante que essa mãe de bebê, ela cuide do bebê, mas ela cuide também do corpo. Você passou por uma grande transformação. Talvez você já esteja sentindo a sobrecarga no teu corpo. A internet está muito ruim, me confirme se está tudo certinho, para que eu possa seguir como sair do ambiente, tá bom? A Adri me confirmou se está tudo certinho. Então, se tem uma pessoa que está conseguindo me ouvir bem, é o sinal que pode ser contigo, tá bom? Mas como eu estava falando, né? E muitas das vezes essa mulher não consegue aproveitar esse momento justamente por falta de vitaminas importantes para que esse corpo funcione. E com isso ela deixa de aparecer nas fotos sorrindo, ela deixa de registrar momentos que são importantes. O casamento muitas das vezes pode ser abalado porque é uma transformação muito grande. E talvez você esteja sentindo essa sobrecarga só no seu corpo. E você acha que é normal. Porque a mãe de bebê, ela tem isso na cabeça. Ela tem essa mentalidade de pensar assim, nossa, eu sou a mãe, eu sou a cuidadora, eu tenho essa criança aqui nos meus braços que eu tanto preparei, que eu tanto pensei, que eu tanto idealizei, que eu tanto amo. E se eu penso algo contrário desse momento que eu estou vivendo agora, se eu reclamo, se eu busco ajuda, é como se a gente não estivesse feliz por aquele momento que a gente está vivendo. Quantas de vocês já se sentiram assim? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Então, já iniciei a nossa live falando sobre isso, porque eu sei que você sente o peso, né? Eu sei que você sente esse peso de achar que é difícil, que é complicado, que você não pode. E como eu falei, nessa live aqui eu vou te mostrar que você pode e que você deve. E que através da reposição dessas vitaminas e desses suplementos que eu vou te contar aqui hoje, você vai perceber que seu corpo ele volta a funcionar melhor. Tudo funciona melhor. E já para começar a nossa live, eu sei que muitas mães também pensam assim, olha, eu tenho muito medo, inclusive eu fiz um post ontem, né, que eu falei para vocês, hoje, eu posto tanto que eu nem lembro, mas eu fiz um post, vocês vão ver. E logo no final desse post, eu coloquei uma enquete, que foi justamente perguntando, né, em relação ao emagrecimento e a produção do leite. E a maioria das mães que já viram esse post, elas votaram na opção A e B. Quais seriam essas opções? A primeira, né, a letra A, seria eu tenho medo de emagrecer e diminuir a minha produção do leite materno. E a segunda opção é eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não conseguir, visto que eu estou vivendo um momento, né, realmente de muita sobrecarga. E o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é, né, uma alimentação para uma mãe de bebê, para que ela consiga emagrecer, não é uma alimentação de restrição, proibição ou que venha fazer um déficit calórico que passe fome de forma nenhuma. É um ajuste no corpo dessa mãe de bebê para que ela consiga não só se alimentar melhor, mas nutrir melhor essa criança, melhorando a qualidade do leite materno. Né? Eu vou falar sobre isso. Eu tive um baby, vou falar sobre isso, tá bom, Joelma? Você sabe essa questão de recuperar o peso depois. Vou falar sobre isso agora. Fica aqui comigo que eu já te conto. Mas não é. Então você tem que tirar isso da sua cabeça. Então é nutrindo você e o seu bebê que vocês vão conseguir emagrecer. Aí eu vou te dar o porquê. Por que você precisa cuidar de você e se alimentar melhor e repor essas vitaminas ou em forma de suplemento ou em comida mesmo, para que você forneça um leite materno de mais qualidade. Primeiro, já anota esse primeiro ponto. Quando você consegue fornecer os nutrientes essenciais, ou seja, as vitaminas que seu corpo necessita, você melhora a qualidade do leite materno. Isso é comprovado cientificamente. Ou seja, se você é uma mãe de bebê que não fez exame de sangue ou que seus exames estão com a vitamina D muito baixa, você não vai apresentar uma vitamina D baixa só no seu sangue. Você diminui a qualidade do seu leite materno. Isso, como eu falei, isso já é comprovado cientificamente. E quando você não tem essa vitamina D suficiente no seu corpo, isso vai atrasar todas as suas questões metabólicas, ou seja, você vai ter mais dificuldade de perder peso, você vai se sentir mais ansiosa, contribui para princípios depressivos, ou seja, uma mãe que já tem aqueles princípios depressivos, está se sentindo angustiada, amargurada, ansiosa, piora quando a vitamina D está baixa, piora o sistema imunológico dessa mãe de bebê, consequentemente, eu vou fazer o quê? Esse leite materno também ele vai sofrer as consequências de não ter a vitamina D nas quantidades e nos níveis ideais. Olha como isso é importante. Quando você repõe, olha a importância de uma mãe de bebê fazer seus exames no pós-parto, avaliar suas vitaminas,
porque isso vai influenciar diretamente no bem-estar dela, na qualidade de vida dela, na saúde mental dela, nos hormônios dela, mas também vai influenciar diretamente na qualidade do leite materno do bebê. Quando ela fornece esses nutrientes, os dois vão ganhar. Então, a dieta de uma mãe de bebê não é uma dieta de restrição e proibição. É uma dieta de nutrição, de inclusão. Eu preciso incluir o que essa mãe e o que essa criança precisa. Eu vejo que muitas mulheres suplementam no período gestacional, se cuidam, fazem pré-natal, tudo certinho como tem que ser. Mas o parto, ela simplesmente não existe mais. Ela simplesmente não faz nada por ela. E essa é uma lacuna do nosso sistema tradicional de saúde. Ele não olha para a mulher no pós-parto e com isso vem normalizando o que a gente vem vendo no vídeo. Para ver se melhora essa qualidade. Me conta, senador. Isso que eu falei foi tão importante sobre o sistema tradicional de saúde. Vocês estão me ouvindo bem agora? Vamos nessa. Melhorou? Travou, travou. Deixa eu... Voltou? Agora sim, perfeito. Abri a porta, desliguei aqui o ar. Então, como eu estava falando para vocês, o próprio sistema tradicional de saúde, ele abandona a mulher no pós-parto. Então, a gente acaba não fazendo, né, essa questão dos nossos exames, repor os nossos nutrientes, repor as nossas vitaminas. Consequentemente, a gente sofre por não ter a disposição, a energia, o cabelo, o vigor, saúde mental, física que a gente merece. E o nosso bebê também, porque a gente sabe que a gente pode melhorar a qualidade do leite materno pelo que a gente come. E mãe, depois de ter ajudado muitas mães de bebê em relação ao corpo, ao emagrecimento, à saúde, eu vejo um padrão, né? Digamos assim, um padrão muito claro dessas vitaminas que mais faltam no corpo da mãe de bebê. Isso não quer dizer, né, que a Vivi que chegou aqui agora, ou a Paty, ela vai ter a mesma necessidade das vitaminas. Isso não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que já é esperado que muitas de vocês apresentem deficiência dessas vitaminas que eu vou falar, né? Em relação à mamãe que estava falando, que ela emagreceu logo no início do parto, depois ela começou, emagreceu até muito, né, os 10 quilos. Eu acredito que isso aconteceu com muitas mamães que estão aqui. Porque o primeiro momento já é esperado também, né, gente? Então a gente tem a retirada de líquido, de placenta, né, do próprio peso do bebê, que às vezes tem uma criança que já nasce com 4 quilos. Então é uma retirada de peso já muito grande. Aí vem um cansaço, né, que a gente às vezes não se alimenta tão bem. Só que quando essa vida começa a voltar, teoricamente, ao normal, começa a vir quadro de ansiedade. É o que eu vou falar para vocês agora. Ansiedade. O que conforta a gente é comida, muitas das vezes. O que conforta a gente é carboidrato, muitas das vezes, que dá aquela sensação de prazer, de liberação de hormônios. O que conforta a gente é doce, é açúcar. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa próxima live. Eu quero ver vocês aqui na quinta-feira que vem, às 12h15. Eu vou falar sobre compulsão e vontade de comer doce. Mas só fazendo só um parêntese. Não dá essa vontade, não aumenta essa vontade. Aí vem outro fator. Tudo isso vai desregulando e fazendo com que a gente sinta essa vontade mais de alimentos que são mais calóricos. E depois eu recuperei tudo novamente. Ó, mais uma mamãe falando. E tem outro fator. Tem mais 2 outros fatores. Nosso tema da nossa live é o que hoje? Sobre vitaminas e minerais, não é verdade? O nosso corpo, ele é muito sábio. Ele sabe que você está amamentando. E cada fase da nossa vida merece uma atenção diferente. O nosso corpo, ele funciona de forma diferente. Ou seja, uma criança tem necessidades nutricionais específicas. Um adulto tem necessidades nutricionais específicas. Um homem, um atleta, uma pessoa na menopausa. Cada pessoa tem sua necessidade pelo período de vida que ela está vivendo. São momentos diferentes por causa de hormônio, enfim. São momentos diferentes, necessidades diferentes. Então, avalie que você é uma mãe de bebê que conseguiu emagrecer e provavelmente esse peso ele vai ser recuperado logo ali após os 3 meses de bebê. Geralmente é assim, 3 meses, por quê? Se você amamenta, vai ser nessa fase do 3º mês. Você ou o metabolismo trava ou você não consegue mais perder peso. Se você está amamentando e o seu corpo está apresentando falta de vitaminas importantes, exemplo, magnésio, não tem vitamina D, a B12 está baixa. O que esse corpo ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que você consumir, comer dessas vitaminas e vai tentar guardar. Tudo que tiver de energia, ele vai estocar
principalmente na gordura, na barriga. É mais ou menos assim, olha. Eu entendi que a Jennifer não tem muito magnésio no corpo dela. Na corrente sanguínea dela praticamente não tem. Ela não tem magnésio, tá muito baixo. Aí tudo que vier com um pouquinho, eu vou guardar. Porque ele está em risco. Ele precisa proteger você. Porque sem vitaminas e minerais, nosso corpo não funciona. Então, ele vendo você nessa situação de risco, ele vai estocar gordura, ou seja, energia, para fazer com que você fique bem. Para fazer principalmente com que você produza o leite. Ele vai priorizar o seu leite. Então, entenda, repetindo, entenda o que eu estou contando para vocês, informando para vocês, né? Quando faltam vitaminas e nutrientes importantes, minerais, seja lá qual for a vitamina, magnésio, D, B12, o meu corpo entende que eu estou em risco, em privação, em desnutrição, ele acumula gordura, principalmente na barriga, por isso a dificuldade de eliminar muitas das vezes a barriga, porque ele precisa proteger o meu leite. Ele precisa proteger as minhas condições vitais. Quais são as minhas condições vitais? Meu coração precisa bater, eu preciso gesticular, não é verdade? O meu rim precisa funcionar. Tudo isso requer nutrientes, vitaminas, minerais. O meu osso precisa de cálcio, precisa de magnésio, precisa de K2. Então, tudo isso ele vai priorizar a minha vida interna. Então, tudo que é estético, se está faltando, tudo que é estético, ele joga para lá. Então, por isso que a unha não se desenvolve, por isso que o cabelo não fica bonito e o cabelo cai, por isso que a disposição fica baixa, por isso a dificuldade de emagrecer. Então, quando eu digo para vocês que vitamina mineral tem caloria, não tem, mas elas são fundamentais para que o corpo funcione e para que o seu emagrecimento aconteça. Só que aí você pega uma mãe de bebê vivendo tudo isso numa situação de cansaço ao extremo. E essas vitaminas que vai te dar energia, que vai te dar disposição, que vai te dar saúde, que vai contribuir para que você fique bem. Então, cuidar de uma mãe de bebê, que foi tudo isso que eu iniciei a live falando, não é futilidade. Não é algo que deveria ficar de lado. Não é algo que deveria deixar para lá. Antes de ser mãe, eu achava também, eu pensava que era algo que, depois eu vejo isso. Depois eu olho isso. Não, gente. É por ela, é pelo nosso filho que a gente cria força para estar aqui assistindo a live, para entender que a gente precisa fazer os nossos exames, para entender que a gente precisa beber água, que a gente precisa cuidar melhor. Tem até aquele ditado que a gente fala, né? Eu morreria pelo meu filho, mas eu viveria por ele. Eu daria mais cuidado para esse corpo, para que eu fique bem. Então a gente vai, a partir de hoje, né? Toda terça e quinta está aqui assistindo nossa Hora da Mãe de Bebê, aprendendo, se informando, se cuidando, entendendo que o M de mãe ele não precisa diminuir o M de mulher, porque eles podem conviver juntos e felizes. E vamos falar sobre essas vitaminas que são tão importantes e que, infelizmente, constantemente eu pego resultados tão ruins nas mamães que eu acompanho, né? O primeiro que eu sempre gosto de falar para vocês, né, que eu sempre preparei, esse aqui eu não indico que você vá numa farmácia e compre, não. No final da live, ao final da live eu vou falar 2 que você já pode usar, caso você queira já suplementar, tá bom? Mas esse não, porque esse a gente precisa de resultado de exame bioquímico para saber se precisa, porque excesso dele também é tóxico, excesso faz mal. Então não é nem além nem quem, são as quantidades suficientes, tá bom? Então, o primeiro é ferro. Então, assim, constantemente eu pego mães de bebê com exame bioquímico, com a ferritina, que é o valor que a gente olha, abaixo de 70. E qual é o problema desse ferritina estar abaixo de 70? Aumenta a nossa compulsão, aumenta a nossa vontade de comer doce, diminui a energia no nosso corpo, faz com que o nosso cabelo não se desenvolva. O ferro, ele vai oxigenar tudo no nosso corpo, ele vai fazer o nosso corpo funcionar. E quando está baixo, não acontece. Então, até a compulsão, cara, a vontade de comer doce tem uma associação também com essa baixa de ferro, tem uma associação. Como eu falei, energia rápida, disposição mental, cabelo funcionar, tudo da gente precisa de oxigenação que o ferro vai estar ali caminhando e levando. Então, quando não acontece isso, eu vou buscar nos alimentos que são mais doces, nos alimentos que são mais calóricos. Então, se você não fez os seus exames de sangue, faça assim, avalia. Tá bom? A gente precisa avaliar e poder ver que esse ferro, muitas das vezes você suplementa o ferro, inclusive no período gestacional, quando está grávida, quando está gestante, mas após o parto, acaba não dando continuidade e acaba sofrendo essas consequências. O outro, né? Esse aqui ele já tem associação que eu falei até no início da live, que é a vitamina D.
Então, a vitamina D ela não tem nem função de vitamina no nosso corpo, né? Os novos estudos eles apontam até como um hormônio, como se a gente estivesse fazendo uma reposição hormonal no nosso organismo, de tantos benefícios e qualidades que essa vitamina tem no nosso organismo. E ela é uma vitamina que a gente consegue passar para o nosso leite materno. A gente consegue enriquecer o nosso leite materno, a gente consegue melhorar o sistema imunológico também, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental, a gente consegue melhorar tudo. Então, avaliar os exames, né? Avaliar se o seu corpo necessita de vitamina D é essencial. E o valor ideal para uma mãe de bebê, né, que está ali precisando de suplementação, vai ser abaixo de 60. Então, se uma mãe de bebê está abaixo de 60, especialmente se ela amamenta, sim, precisa fazer reposição de vitamina D. Aí o outro que eu falei que vocês podem inclusive comprar é o ômega 3. Ômega 3, gente, ele entra como se fosse um complemento alimentar. Por quê? Quais são os alimentos que são fonte de ômega 3? Sardinha, as próprias sementes, né? Vou até fazer uma live sobre semente, eu amo semente para vocês, ajuda muito, né? As próprias sementes, só que a quantidade acaba sendo muito pequena, né? E quando a gente tem essa questão da suplementação, né? Já que a gente não acha nos alimentos de uma forma tão abundante, a suplementação vai ser uma ótima opção. Mas por que eu trouxe a cápsula do ômega 3 para poder mostrar para vocês? Porque tem um se ele não é ômega 3 de qualidade, ele se torna uma toxina no teu corpo. Tá, pode sim, pode sim. Ele se torna uma toxina, ele se torna algo tóxico. Então, para você avaliar se o ômega 3 é de qualidade, a gente vai precisar avaliar pelo menos 3 fatores. Né? O primeiro, a gente vai precisar de uma cápsula, tá bom? Assim, gelatinosa. Tá bom? Então, esse tipo de cápsula é a melhor opção. Vai precisar ter algum antioxidante junto. Ou seja, não vale só ômega 3. Vai ter que ter ômega 3, ou, como tem o meu aqui, vitamina E, que é um antioxidante, ou coenzima Q10. Tá bom? Então, ele é uma opção muito interessante. Mas o mais importante de tudo, para escolher um ômega 3 de qualidade, o mais importante de tudo, gente, é saber se esse ômega 3 ele tem uma certificação. Essa certificação que vai comprovar se esse ômega 3 ele não tem contaminação por metais pesados, você amamenta. Então, a mãe que amamenta, rótulo é importante, não consumir conservantes é importante, e não consumir suplemento de péssima qualidade também é muito importante. Então, o exemplo do meu aqui, ó, tem o IFOS, tá bom? IFOS. Eu vou fazer uma postagem, eu já fiz uma postagem, vou até remeter para vocês olharem o selo de segurança. Então, esse ômega 3, ele precisa ter um selo de segurança que ele não tem contaminações por metais pesados, para que realmente seja um ômega 3 de qualidade. E quais são os benefícios do ômega 3 no corpo da mãe de bebê? São inúmeros. Saúde mental, cerebral, imunológica, saúde na nossa célula como um todo. Então, ele vai envolver a nossa membrana celular. O que isso quer dizer? Que a nossa pele fica mais bonita, que eu vou fornecer fonte de gordura boa para o meu corpo. Eu vou fazer com que os meus níveis de colesterol sejam mais estabilizados. Inclusive, para o bebê, ele tem uma fração chamada DHA. Então, é muito importante também isso, tá bom? Se vocês precisam de pelo menos 300 microgramas de DHA no ômega 3, tá bom? Então, geralmente vai ser de 2 a 3 cápsulas, não vai ser uma cápsula só, para que vocês consigam atingir esse DHA. DHA é saúde mental dessa criança. Isso é muito importante no mundo de hoje, onde a gente vê, né, gente, infelizmente, muitas condições que são envolvidas à saúde mental, né, muitas doenças que são envolvidas à saúde mental, quando a gente consegue, né, fornecer nutrientes, vitaminas e minerais, suplementos que ajudam nessa parte, é algo muito importante. Então, esse é um suplemento que eu considero como complemento alimentar. Caso você possa e você queira já investir, você pode sim usar o ômega 3, entendendo que você precisa avaliar esses 3 fatores: certificação, se ele tem algum antioxidante e se ele tem aquela cápsula mais gelatinosa. E ele é um suplemento também que ele passa para o leite materno e que a gente consegue aumentar os níveis de DHA do nosso leite materno, ou seja, a gente consegue melhorar a qualidade, né, do nosso leite materno, principalmente em relação à saúde mental do bebê. Ingerir quantas cápsulas de ômega 3? Vai variar da marca, mas geralmente as melhores marcas
né, tem uma questão de ser o plus. Então, o meu aqui mesmo, ele é um ômega 3 plus, ou seja, 2 cápsulas já consigo a quantidade. Quando ele não tem, geralmente são 3 cápsulas. Aí são 3 cápsulas que você consegue. O melhor horário para você consumir, gente, vai ser sempre próximo das refeições que tem fonte de gordura. Você melhora a questão da biodisponibilidade daquele suplemento. Ou seja, café da manhã onde eu como azeite, onde eu tenho azeite, ou ainda tem ovos, é uma ótima opção. Ou depois do almoço, que sempre tem gordura depois do nosso almoço, né? Tem sempre uma carninha gordurosa, uma coxinha de frango, né? Um peixe, enfim. Sempre vai ter alguma coisinha ali que vai ter uma gordurinha, é a melhor opção. Evite usar esse suplemento isoladamente, ou seja, no meio da manhã. Evita, porque a gente diminui um pouco a biodisponibilidade, apesar dele ter gordura na composição. Estão gostando, gente, de saber quais são essas dicas? Lembra que eu falei até agora? Eu falei do ferro, falei da vitamina D, falei do ômega 3 e separei para vocês também um que eu considero como um complemento alimentar. Eu não quis falar hoje de muitos suplementos que você não possa já usar, né? Porque assim, tem B12, que é muito importante, e constantemente eu pego também exames bioquímicos com a B12 muito baixa. Né, até a questão do esquecimento da mulher, né, que é aquela questão do, é normal do pós-parto, mas vai avaliar a B12, né, então assim, tem vários outros suplementos, mas eu trouxe para vocês hoje os suplementos, né, estou trazendo para vocês hoje os suplementos que vocês já podem avaliar, se vocês já podem usar em casa, que vocês já podem ter esse benefício, tá bom? Eu vou falar de mais 2 que podem ser usados, inclusive esse outro também eu considero como um complemento alimentar, tá bom? Principalmente se você está se sentindo esgotada, cansada, compulsiva, se o teu bebê não dorme muito bem à noite, que é justamente o magnésio. Então, assim, o magnésio, ele tem várias versões, mas se você encontrar um magnésio chamado assim, o quelato, ele já pode suprir as suas necessidades. Então, o magnésio, gente, ele vai dar relaxamento para a nossa vida. Ele vai nos dar tranquilidade a mais, ele vai melhorar os nossos níveis de cortisol, né? E o cortisol, que é o hormônio do estresse, muitas das vezes ele está muito elevado na mãe de bebê. Isso não quer dizer, tô estressada, tô gritando, não. Internamente, aquele olho que fica tremendo, aquela panturrilha que às vezes contrai, aqueles espasmos que a gente sente à noite, aquela sensação de inquietude, assim, de, poxa, por mais que meu bebê durma, eu demoro às vezes de pegar no sono, eu não tenho um sono de qualidade. Ele não é um milagre, mas ele ajuda essa mãe de bebê a se sentir melhor. Então, assim, o magnésio eu considero realmente como um complemento alimentar. A dose ele vai variar entre 200 a 400 miligramas, tá bom? A dose geralmente vai ser essa. Nossa, é verdade, depois que eu tive filho, a nossa mente fica terrível, eu tô esquecendo de tudo. E mãe, é muita questão em relação às vitaminas, tá bom? É muito em relação às vitaminas. Agora imagine, principalmente se você está com bebê, se você está amamentando, se você está cansada, se sua vida, você já tinha uma função, vamos supor, você já tinha uma vida sobrecarregada. Depois que o seu bebê nasceu, a sobrecarga aumenta. A questão psicológica de tentar ser uma mãe melhor, de se dedicar melhor, de estudar mais sobre os assuntos, né? A gente fica pesquisando, tentando entender um pouco mais sobre aquele momento. Tudo isso é sobrecarga pra gente. Toda essa sobrecarga mental, por isso que eu falei tanto da reposição de vitaminas e minerais, de usar suplementos quando há necessidade, porque a gente consegue o quê? Quando eu reponho essas vitaminas, que meu corpo está gastando tanto, está sobrecarregando tanto, está tão sobrecarregado, eu consigo me sentir melhor, né? Por que essas vitaminas ficam tão baixas? Porque você está amamentando, você está cuidando de dor, você está nutrindo 2 pessoas, né? Então, a gente precisa, muitas das vezes, repor essas vitaminas. Então, eu trouxe também como um complemento alimentar o ômega 3 e o magnésio, considero como complemento mesmo. Se você pode investir, se você quer investir, se você quer se sentir melhor, já pode usar. Agora, com segurança, com cuidado com doses, né? Realmente para que você faça algo que seja benéfico para vocês dois, né? Para que vocês se sintam melhor. E o outro que eu trouxe, ele não é essencial. Vou falar sobre creatina também, tá, mãe? Eu não ia falar não, mas você perguntou, eu vou falar. O outro que eu trouxe é a suplementação com whey protein, colágeno, né? A própria proteína vegana, né? Que são suplementações basicamente de proteína, com proteína, né? Então, a proteína, ela não é uma suplementação que precisa ser feita, que é essencial, como eu falei, que precisa ser um complemento alimentar, principalmente se você já come bastante. Não é. Mas, como vocês me perguntam muito nas caixinhas, é um suplemento sim que pode ser usado. Então, Carol, eu amamento, eu posso usar whey protein, posso usar proteína vegana, posso usar, de boa qualidade, né, gente? Posso usar um colágeno? Sim,
pode ser usado e ele vai entrar muito como um complemento de proteína. Então, aquela mãe que tem um café da manhã ruim, aquela mãe que muitas das vezes não tem tempo, que se bater um shake vai ser mais rápido, que vai suprir uma refeição, pode ser uma opção, né? Então, às vezes a gente não consegue sentar à mesa, tomar um café da manhã, né, mais forte, digamos assim, mais completo. Então ela pode bater tudo ali, um whey protein com um iogurte, ou com aveia, ou com sementes, uma fruta, enfim, e ali eu aumento a qualidade nutricional. Então sim, é uma excelente opção. Espirulina é um suplemento que pode ser usado, mas eu não recomendo se eu não estou te acompanhando de perto. Se eu não sei como é que está a sua detoxificação, seu fígado, sua amamentação, se o seu bebê já passou daquela fase que a amamentação já está mais estabilizada, ou seja, dos 3 primeiros meses. Então, tem alguns detalhes. Então, regra geral, não é proibido, mas eu também não recomendo de forma, digamos assim, que seria irresponsável da minha parte, sem conhecer a dinâmica do seu corpo, do seu bebê, tá bom? Então, em relação à creatina, eu vou falar do magnésio, tá bom, gente? Minha Lulu chegou da escola. Em relação ao magnésio, geralmente eu só peço para manipular quando eu vou manipular com outras substâncias. Né? Então, assim, se eu vou manipular com outras substâncias, vale a pena, assim, manipular esse magnésio. Mas se eu vou tomar só o magnésio de forma isolada, você pode comprar numa farmácia, numa loja de suplementos, que eles geralmente são suplementos que têm uma qualidade, né? Aí você vai ter que verificar a questão de marca. Gente, eu não estou falando marca aqui, porque não é ético da minha parte, tá bom? Às vezes eu respondo a vocês, eu dou umas 5 opções, né? 3 opções, de 3 a 4 a 5 a gente pode falar. Mas assim, que realmente seja de boa qualidade. Então pode ser manipulado ou pode ser um suplemento que você compra, como eu estou mostrando aqui alguns desses, que são suplementos realmente assim, já encapsulados, que você compra em farmácias ou lojas realmente de suplementação, tá bom? E o que vocês perguntaram em relação ao magnésio, estão perguntando, a creatina. Então, a creatina ele vai entrar na mesma categoria da espirulina. Ele não é um suplemento proibido, mas também não é um suplemento que a gente possa recomendar de forma assim, sem conhecer. Porque vem a questão do tempo de amamentação, vem a questão da filtração renal, tem alguns detalhes que a gente precisa ter a mais para poder indicar aquele suplemento com responsabilidade, tá bom, gente? Então não é proibido, mas eu também não indico que você use sem uma avaliação mais profunda do teu corpo, da saúde do teu bebê, para que realmente seja liberado com total responsabilidade. Então, gente, esses foram os principais suplementos que eu trouxe para vocês aqui hoje. Eu espero ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado, né? Voltei a fazer as nossas lives agora. E espero que realmente vocês também possam encaminhar para outras mães de bebê e que estejam presentes na próxima live, que vai ser na quinta-feira, às 12h15, onde eu vou falar sobre ansiedade, sobre compulsão. Vou ensinar um shot para vocês. Já quero que vocês saiam dessas lives aplicando muita coisa, mas principalmente com essa consciência e com essa mentalidade. Se eu cuido de mim, eu vou ser uma mãe muito mais preparada, muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais preparada, mas a palavra seria essa, para poder cuidar do meu bebê. Se eu mudo a minha alimentação, se eu mudo a minha dieta, eu vou ter uma dieta muito mais nutritiva, inclusive para o meu bebê. O que é proibido é passar fome, é comer pouco, fazer déficit calórico absurdo. Não é isso que a gente está promovendo aqui. A gente está promovendo saúde e bem-estar para você e para o teu bebê, tá bom? Então, em relação ao chá, eu vou fazer uma live sobre chá, mas eu não vou deixar você sem resposta não, tá bom, Joelma? Chá verde, ele pode ser usado por mães que estão amamentando, não tem problema, desde que você não use doses superiores a 500 ml. Se você for olhar nas plataformas de busca, talvez você veja informação contrária, que não pode. Mas por quê, gente? Quando a gente fala de amamentação, geralmente eles dão informações gerais, até por uma questão de legislação. Mas a quantidade de cafeína que tem no chá verde é muito pequena, então vai ter uma média de 20 a 300 miligramas, e sendo que a própria recomendação, né, mundial de saúde, os próprios órgãos voltados à questão de amamentação, fala que a gente pode consumir até 300, tá bom? Então, você teria que ter uma dose, né, muito, muito grande para falar que não pode. Então, digamos, você tomou 500 ml, você vai estar tomando, em média, 40 a 60. Então é bem abaixo do que é permitido pra gente. Então chá verde não é um problema. É super antioxidante, super saudável, é um chá super versátil. Eu gosto muito. Ajuda a desinchar, contribui para a saúde das nossas células. E eu vou finalizar as lives, senão eu vou ficar aqui todo conversando e eu vou dar almoço pra Lulu, tá bom? Mas foi um prazer enorme estar aqui
com vocês, conversando com vocês, trazendo informação de qualidade para vocês. Contem comigo, contem com a Nutri das Mães de Bebê. Caso tenha ficado alguma resposta, alguma pergunta sem resposta, vem na minha caixinha, que eu deixei aberta para vocês hoje, e encaminha lá que eu respondo vocês, tá bom? Combinado? Eu amei estar aqui presente e voltar a fazer isso que eu gosto tanto de fazer, que é justamente trocar com vocês, trazer informações para vocês, trazer bem-estar para vocês, olhar nos olhos e falar: mãe, você não precisa se apagar, você precisa estar bem, você pode e deve estar bem, feliz com seu corpo, feliz com seu bebê. Aqui não é um Instagram que você vai ver: ai, mãe, não, não, aqui é um Instagram que eu vou te motivar, vou te colocar para cima, eu vou te encorajar a se cuidar, tá bom? Um beijo, fique com Deus.